Bom, então o Aristóteles era bom de papo no final das contas, mas não era muito bom de modelo, né? E ele não nos deixou, né, não legou nenhum modelo preciso, né, que permitisse então a prever o movimento de Marte em torno observado nessa figura que está representada aqui. Para isso foi necessário um outro grego, que na verdade vivia numa cidade grega chamada Alexandria, que por acidente estava no Egito. Na época que ele viveu, né, Alexandria estava sob domínio grego, né, e ele é essencialmente um pensador grego, apesar de ter nascido no Egito. Então está dentro da cultura grega. E esse cara, Ptolomeu, ele vai então conceber, né, um modelo que vá prever esse movimento. Esse modelo está baseado na ideia de epiciclos. Né? Tá? Então, epiciclos eram círculos, né? Então a ideia dele é que o movimento todo era escrito por círculos sempre, né? Só que para poder descrever esse efeito, ele colocava um círculo em cima de outro círculo, e os dois girando com uma velocidade constante. Ou ainda círculos sobre círculos sobre círculos, um girando em relação ao outro. E ele então com isso foi concebendo um modelo que descrevesse não apenas o planeta Marte, mas Vênus, Mercúrio e os demais planetas, Júpiter, Saturno, né? Eles não conheciam nada além de Urano. Netuno e Urano eram desconhecidos, então eram basicamente esses planetas mais próximos da Terra que eram visíveis na época, acessíveis a olho nu. Então ele criou um modelo, né, que é o modelo ptolomaico, que é um modelo extremamente bom, né? Tão bom, mas tão bom, que tem até gente que ganha dinheiro com o modelo ptolomaico até hoje, que são os astrólogos. Os astrólogos ganham muito dinheiro ainda e eles seguem o modelo Ptolomeu, essencialmente, tá? Para fazer as previsões. Isso é uma tragédia, de certa maneira, né, do ponto de vista de análise de dados, porque muitas previsões que eles fazem são completamente erradas. Então, por exemplo, a maior parte de nós que acha que é num signo, né, e acha que isso tem alguma coisa a ver com a posição do Sol em relação a um determinado período do ano, estão errados, porque o modelo foi perdendo qualidade ao longo dos milênios, e hoje ele está totalmente defasado. Tá? Então, sinto avisar que realmente não tem nenhuma relação mais, se é que um dia houve, né, entre a posição dos planetas e os nossos signos ou os nossos destinos. Bom, então Ptolomeu vai ter esse modelo extremamente bem sucedido, né? E nós estamos aí falando na Antiguidade Clássica, né? E a gente vai entrar num período que nós ocidentais consideramos como a Idade das Trevas, mas que é uma ideia cada vez mais rechaçada pelos historiadores, né? A gente entra num período de certa decadência do mundo dito ocidental, né? Gregos, romanos, Império Romano, na sequência, e do ponto de vista desse mundo ocidental tem um certo declínio. Mas o mundo segue bombando, né? Ou seja, os árabes seguem se desenvolvendo, os chineses seguem fazendo várias descobertas importantes, e outros povos, né, continuam seus ciclos de Império Otomano, por exemplo. Então, assim, não é necessariamente um tempo de parada. Mas a gente acaba, como a nossa cultura, mesmo no caso brasileiro, é muito dependente da cultura ibérica e, portanto, dessa cultura da europeia, a gente acaba interpretando como uma Idade das Trevas. Né? Longe disso, não foi uma Idade das Trevas em nenhum momento, né? Pelo menos para todo mundo. Mas, de qualquer forma, a bem se diga, né, que, do ponto de vista desse problema específico, né, não houve muitos avanços. Né? Os avanços vão retomar quando a gente vai ter um clérigo, né, polonês chamado Copérnico, Nicolau Copérnico, que vai se debruçar uma vez mais então sobre esse problema. Esse clérigo, ele escreve um livro absolutamente chato, né, em que ele então estuda o movimento dos planetas usando uma nova abordagem. Tá? Qual é a nova abordagem que ele usa? Ele resolve colocar a origem do sistema no Sol.
Tá? Então ele passa a descrever o movimento dos planetas em relação ao Sol. Você nota que do ponto de vista técnico isso é uma relativa complexidade, porque agora eu tenho que fazer uma transformação da posição dos planetas para a posição do Sol. Então eu tenho que medir essas coisas, tem que estarem, tem toda uma teoria, toda uma matemática para fazer isso, uma série de correções. Então o livro do nosso amigo Copérnico é um livro bastante maçante. O que acontece, né? Nesse livro ele usa as mesmas estratégias ptolomaicas, só com uma mudança de referencial. E a ideia então é de que vai ter uma certa simplificação na descrição, mas que ela não é muito verdade. Tá? Ela não é muito verdade. Então até hoje se discute, né, qual foi a real motivação de Copérnico. A verdade é que Copérnico estava ciente dos seus problemas, né? Ciente do problema da gravidade da sua teoria, porque ele sabia que a Igreja Católica defendia essa tese, né, de que o modelo ptolomaico e, portanto, o modelo aristotélico, né? E a Igreja não via com muitos bons olhos quem discordasse dela. Então ele resolveu escrever o livro, resolveu publicar o livro, né? E ele então tem um prefácio bastante famoso, né, em que ele diz que então ele adota esse modelo de mundo apenas por razões práticas, tá? Ou seja, para facilitar a matemática, ou seja, para facilitar esse processo de acertar, né, os parâmetros do modelo, ajustar os parâmetros do modelo com a teoria que ele tinha na cabeça. Bom, ele publica o livro, termina o livro antes de morrer, né? E o livro acaba sendo publicado. E aí tem uma série de histórias aí que o livro acaba sendo proibido, não sendo proibido, porque o livro causa uma espécie de furor, né? Porque, assim, de certa maneira chama-se até hoje de Revolução Copernicana, porque é uma mudança de perspectiva, né? Então ele induz uma mudança de perspectiva muito, muito relevante aí na história humana. E essa mudança de perspectiva, né, em geral, não é muito bem vista com os poderosos de plantão. Bom, o livro dele vai ser lido, vai ser estudado por duas pessoas muito, muito relevantes, né, que estão em lados opostos da escala social. O alemão Johannes Kepler, né, e o nosso amigo Galileu Galilei. Eu vou começar com Kepler, apesar dos dois terem sido basicamente contemporâneos. Eu vou falar sobre Kepler e provavelmente eu vou deixar um vídeo inteiro para comentar sobre Galileu Galilei na sequência, tá? Junto com Newton, provavelmente. Bom, mas o que acontece com Kepler? O Kepler ele era um sujeito que veio das classes baixas, né? Ele era um sujeito, filhos de camponeses, né, que tinham sido privilegiados por um modelo educacional alemão, né, que favorecia o ensino para todas as classes sociais. Então ele é um fruto uma certa democratização do ensino. E ele é um sujeito muito trabalhador, né? O Kepler é um cara que trabalha muito. E ele fica fascinado com esse problema, né, de escrever o universo, e aí ele tem uma ideia muito maluca, que é a ideia de que, na verdade, as órbitas do planeta elas respeitavam o tamanho das órbitas dos sólidos de Platão. Então Platão tem uma série de figuras regulares tridimensionais, são chamados sólidos de Platão, e o Kepler achou que encaixando um dentro do outro poderia ter uma ideia sobre previsão do tamanho das órbitas, o raio das órbitas. Tá? E ele ficou fascinado com essa ideia, tão fascinado que ele inclusive criou um modelo físico para isso. Tá? Ele criou um modelo, fez em metal esse modelo de um mundo que ele tinha, e ele estava convencido, ele como muitos, né, é uma pessoa que estava convencida da sua teoria, né, é um maluco que estava convencido da sua teoria. Só que
ao contrário da maior parte dos malucos que existem no mundo, né, ele tinha uma diferença muito importante, que era um maluco que achava que a teoria dele estava certa, que ele podia confrontar com qualquer dado experimental. Então ele achava que realmente ele estava de posse de algo que ia mudar o mundo. Bom, aí ele vai fazer um encontro, vai acontecer um encontro muito fortuito entre ele e um sujeito chamado Tycho Brahe. Tycho Brahe, ele é um astrônomo dinamarquês, e, bom, ele não é um pobretão como Kepler, né? Ele é uma figura bastante lendária, né? Com o seu nariz de prata, né? Que ele perdeu num duelo, e ele era um grande observador. Tá? Então ele é o cara que vai realmente coletar esses dados da posição de Marte, por exemplo, com grande precisão. Esses são os melhores dados que já haviam na época, do Tycho Brahe. E Tycho Brahe, ele coletava esses dados com um objetivo. Ele tinha um modelo maluco na cabeça dele, que ele acreditava, na verdade, que o Sol girava em torno da Terra e os demais planetas giravam em torno do Sol. Que é o modelo de Tycho Brahe para essa questão. Bom, o que acontece? Ele, como era rico e não sabia muita matemática e tinha bons dados, ele contrata a Kepler, que era pobre e tinha habilidades matemáticas. Então, o que vai acontecer? Ele contrata Kepler para Kepler mostrar a teoria dele, mostrar que a teoria do Tycho Brahe está correta. E Kepler vai trabalhar com o Tycho Brahe para mostrar que a teoria dele está certa. E aí vai se dar o grande confronto, então, dessas duas concepções, que são duas concepções erradas, no final das contas. Pelo menos o Tycho Brahe tem a visão certa que o Sol é o centro do universo, o Kepler tem a visão certa que o Sol é o centro do universo, e o Tycho Brahe nem isso. E eles vão se debruçar sobre esses dados durante um longo período, muito conturbado por idas e vindas, e várias histórias rocambolescas, envolvendo desde a mãe de Kepler, que é acusada de bruxaria, passando pela morte de Tycho Brahe, briga com os herdeiros, uma série de confusões que não vem ao caso narrar aqui, apesar de serem bastante saborosas no final das contas. Mas o que acontece é que Kepler, então, se debruça sobre esses dados, essencialmente sobre o problema de Marte. Ele gasta um tempo gigantesco em Marte. E o que acaba acontecendo é que ele começa a perceber que o modelo ptolomaico dos epiciclos que foi adaptado por Copérnico, né, ele não era consistente com os dados. Então, ele faz uma análise muito aprofundada sobre isso, e ele começa a perceber que o modelo de Marte não se move de acordo com o modelo previsto pelos epiciclos. E aí, então, ele começa a procurar uma explicação alternativa. E o grande problema, o grande entrave psicológico para a descoberta fundamental, que é o grande salto que a humanidade vai dar, nesse caso, é que Kepler ele tem que abandonar a ideia dos círculos. Havia uma visão não explícita de que todas as órbitas eram descritas por círculos ou por composições de círculos. E isso ele não consegue abrir mão. Ele batalha contra isso, até que ele tem a ideia de que a órbita de Marte poderia ser uma elipse. E então ele modela isso e vê que os dados batem perfeitamente, ou quase perfeitamente, né? Dado um monte de precisões que a gente tinha, tanto no processo de medição e tudo mais, ele acaba percebendo que a trajetória de Marte em torno do Sol é de alguma elipse. Ele percebe também a questão de que a taxa com que isso ocorre, a taxa de variação da área em função do tempo, ela é constante. Então, nós neglutir isso um pouco mais logo na sequência, quando estiver mostrando, quando estiver analisando matematicamente o problema, fica mais fácil discutir. Mas, finalmente, ele ainda percebe uma última
uma última lei que relaciona o período dos planetas em torno do Sol, né? Quanto tempo demora para fazer uma órbita completa, e o raio, né? O quadrado do período é igual ao cubo da distância deles ao Sol, a maior distância deles ao Sol. Então, essas leis, né, que ele percebe são chamadas 3 leis de Kepler. E elas são leis empíricas. Tá, e aqui, talvez, nos dias de hoje, é importante a gente abrir o espaço para uma discussão um pouco profunda sobre isso. Essas leis empíricas, hoje, elas equivaleriam essencialmente ao trabalho que alguns algoritmos de aprendizagem de máquina fazem. Talvez um pouco menos abstrato, de forma menos abstrata, né? Mas eles conseguem, a partir de uma análise dos dados, eles conseguem formatar modelos, né? E esses modelos, então, eles conseguem extrair regularidade dos dados e, a partir dessa regularidade, fazer previsões. Então, nesse sentido, Kepler vai fazer, basicamente, só com o cérebro dele, uma quantidade absurda de cálculos, né, que vão permitir fazer essa modelagem, tá, que é muito importante. As 3 leis de Kepler, elas seguem sendo um marco na história da ciência, tá, que nós vamos ver que são a verdadeira inspiração para o Newton ter as 3 leis de Newton, né, no final das contas, né. Mas eu vou falar disso logo na sequência.